vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E hoje eu vim aqui pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Para isso, eu trouxe uma história que é lá do livro de vocês, se chama Mad About Football, Louca por Futebol. Vamos dar uma olhadinha na história só pra gente introduzir nosso conteúdo novo? Olha aí. Mad About Football. Vicky is mad about football. Her favourite team is Oxford United. She plays football every day, trains twice a week, and plays for a team on Saturdays. She goes to football matches and she collects football cards. Have you got Fabregas? Yes, I have. But today, Vicky is sad. It's her birthday, but her parents don't say happy birthday, and there aren't any cards or presents. Good morning, Vicky. Are you okay? Yes, I'm fine. Vicky goes to school. She plays football at break and every day at lunchtime. But today, she doesn't want to play football. Vicky, why are you sad? Because it's my birthday and I haven't got any cards. Vicky comes home from school. She plays football in the garden every day after school. But today, she doesn't want to play football. Hi, Vicky. What are you doing? I'm reading my book. That evening, Vicky's parents decide to go for a walk. Put your hat and scarf on, Vicky, Why? because it's very cold. But Vicky gets a big surprise because they walk to the football stadium. Her friends are there. They've got cards and presents. Happy birthday, Vicky! Thank you. Vicky's favourite player gives her a signed football shirt. She's very happy. Happy birthday, Vicky. Wow! Thank you. Vicky's team wins 5-0. It's her best birthday ever. Thanks, Mum and Dad. Galerinha, então agora que a gente já viu a história, eu tô aqui na página 10 do Activity Book de vocês. Podem abrir aí junto comigo, podem fazer junto comigo, que nós vamos fazer uma pequena interpretação sobre a história que vocês acabaram de ver, tá? Então, o nome da história é Mad About Football, ou seja, Louca por Futebol, e é uma história que vai falar sobre a Vicky, a nossa personagem principal. Nós temos aqui o Jack e o Finn. Eles fizeram um pequeno resumo, uma pequena revisão sobre a história e nós vamos precisar usar essas palavras aqui do quadro para completar as frases que estão incompletas. Antes da gente começar a escrever palavras aqui, eu vou ler com vocês e eu vou marcar as palavras-chave para a gente entender do que cada frase está falando e como que a gente vai completar cada frase, tá bom? Então, antes da gente completar, vamos primeiro entender o texto. Então, ó. Mad About Football is a comic book story about Vicky. Então, Louca por Futebol é uma história em comic book sobre a Vicky, tá bom?
She loves tananã. Então, aqui a nossa primeira palavra-chave é loves. Então, ela ama alguma coisa. O que a Vicky ama? É isso que nós vamos escrever aqui. Her favorite tananã is Oxford United. Oxford United era o nome do que aparecia lá na história, que era alguma coisa aí favorita dela. O que era? É isso que nós vamos completar aqui. She's a tananã in her school football team. Então, ela mesma é alguma coisa aí no time de futebol da escola dela. O que ela faz no time de futebol da escola dela? Vamos agora para a parte do Jack aqui, ó. What a great story! I like surprise. Que história ótima! Eu gosto da surpresa. Vic's family take her to a football tananã. Então, a família da Vicky levam ela para alguma coisa aí, ó, de futebol. O que a Vicky vai assistir de futebol? Alguma coisa, vamos escrever aqui. At the football tananã. Ah, esse at indica para mim que agora eu tô falando de um lugar relacionado a futebol. Que lugar relacionado a futebol que aparece na história? É o que a gente vai escrever aqui. For her birthday surprise, para a surpresa de aniversário dela. Então, ela vai assistir alguma coisa em algum lugar relacionado a futebol. Vamos ver aqui agora a parte do fim. I agree, eu concordo. I like the happy ending. Eu gosto do final feliz. When her team tananã the match. Quando o time dela, alguma coisa, a partida. Ah, então a nossa palavra-chave aqui, ó, é match. O time dela fez alguma coisa com relação à partida. O que aconteceu com o time dela em relação à partida? É o que a gente vai escrever aqui. They score 5 tananã. Eles, ó, marcaram 5 alguma coisa. O que eles marcaram aí em quantidade de 5? Her favorite player gives her a signed football shirt. E aí, o jogador favorito dela dá para ela uma camisa de futebol assinada. Então, agora que a gente já sabe quais são as nossas palavras-chave para entender o texto, vamos completar, né? Então, ó, Louca por Futebol é uma comic book story about Vicky. She loves... O que ela ama? Futebol, não é verdade? She loves football. Então, ela ama futebol. Her favorite tananã is Oxford United. O que tem na história com o nome de Oxford United? O time, né? O time favorito dela. Então, o time favorito dela é o Oxford United. She's a tananã in her school football team. O que ela é pro time de futebol da escola dela? Ela é uma jogadora. Ela é uma player. Player, jogadora. Então, ela é uma jogadora no time de futebol da escola dela também. Ou tio também. What a great story! Que história ótima! I like the surprise. Eu gosto da surpresa. Vic's family take her to a football match. A família da Vicky levam ela para uma partida de futebol. Aonde? At the football stadium. No estádio de futebol. For her birthday surprise. Tudo isso para a surpresa de aniversário dela. I agree. Eu concordo. I like the happy ending. Eu gosto do final feliz. When her team tananã the match. Quando o time dela ganha a partida. Wins the match. Ganha a partida. They score 5 goals. Eles marcam 5 gols. Facinho, né, galera? Então, olha só. Vamos lá para a questão 2 e 3. Na questão 2 aqui, ó, vocês vão dar respostas pessoais, tá bom? Uma estrelinha, ok. 2 estrelinhas, good, bom. 3 estrelinhas, great, ótimo, tá bom? Então, ó, I think this comic book story is... Eu acho que essa história em comic book é... E aí, você gostou da história? Você não gostou muito?
Você gostou, mas não foi assim tão boa? Enfim, você vai escolher aqui, ó. Ok, good ou great, tá bom? Pode completar por extenso. My favorite character is... Meu personagem favorito é... Aí você vai escrever o nome do personagem. Você pode olhar lá onde tem a história, tá? Na página do Classbook, onde tem a história. My favorite part is when... Minha parte favorita da história. Quando que foi sua parte favorita? Foi quando a surpresa foi revelada? Foi quando ela ganhou a camiseta assinada? Enfim, escolhe lá e escreve. Podem usar a história para ajudar vocês, tá bom? 3. Do you always say thank you? Circle yes or no. Right. Aqui também é uma resposta pessoal, tá bom? Então, ó, a pergunta é: você sempre diz obrigada ou obrigado? Circule sim ou não e escreva. Então, a primeira frase é: I say thank you when somebody does something kind. Então, eu digo obrigada quando alguém faz algo gentil. Yes or no? Você diz obrigada quando isso acontece ou não? Marquem aí, tá? Resposta pessoal. I say thank you when my teacher hands my homework back. Eu digo obrigada quando a minha professora me entrega meu dever de casa de novo. Yes or no? Você agradece? I say thank you when somebody gives me a present. Eu digo obrigada quando alguém me dá um presente. Yes or no? Marquem aí, tá bom? Aí ele tem um pequeno score aqui, ó, uma contagem de pontos. Se você marcou yes 3 vezes, great, tipo ótimo, muito bom. Se você marcou yes 2 vezes, bom, isso significa que tá ok aí. Aliás, que você tá bem. Se você marcou yes só uma vez, ok, talvez tenha que falar um pouquinho mais de obrigada. I say thank you when. Eu digo obrigada quando. E aí você pode completar aqui, ó, da forma que você quiser, tá? Resposta pessoal. Eu digo obrigada quando o que acontece comigo. E aí, quinto ano? Gostaram da história? Conseguiram responder as perguntas sobre interpretação? Tomara que sim. Olha só, essa história, então, ela serviu para mostrar pra gente, introduzir pra gente o nosso novo conteúdo, que é o uso do why e do because. Pessoal, o why e o because são os dois porquês da língua inglesa, certo? Então, usando o próprio livro de vocês, eu gravei um vídeo explicando como e em quais circunstâncias a gente pode usar tanto o why quanto o because. Então, dá uma olhadinha no vídeo e acompanhem também pelo livro de vocês, tá bom? Vai lá! Galera, essa história, então, serviu para mostrar pra gente o nosso novo conteúdo, que é o uso do why e do because. Então, antes de fazer a questão 1, eu vou explicar para vocês o why e o because, porque daí a gente consegue responder, senão não tem como. Se vocês quiserem acompanhar, isso aqui tá na página 12 do Classbook de vocês. Então, podem abrir aí o Classbook na página 12 que vocês vão encontrar isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. O why e o because são os dois porquês da língua inglesa. Então, enquanto no português nós temos 4, no inglês a gente tem só 2. O why nós vamos usar sempre para perguntas. Então, why are you happy? Why are they sad? Why is he hot? Why is she tired? Então, sempre que eu estiver fazendo uma pergunta ou falando sobre uma pergunta que foi feita, a gente vai usar o why. Agora, o because nós usamos para respostas ou para indicar causa, indicação de causa e efeito. Então, because you're doing gymnastics. Porque você está fazendo ginástica? Because I'm wearing a hat and a scarf. Porque eu estou usando um gorro e um cachecol. Então, sempre que eu estou falando de respostas, because. Sempre que eu estou falando de perguntas, why. Nossa, teacher, só isso? Sim, só isso. Só tem um detalhe que eu preciso que vocês fiquem atentos. Eu vou até marcar aqui para vocês. Vamos de green. Sempre que eu tô falando de uma pergunta, que eu tô fazendo uma pergunta, o meu verbo to be ele vai trocar de lugar com pronome. Então, normalmente seria you are, certo? Numa frase afirmativa, ou you aren't, numa frase negativa. Numa frase interrogativa, não. O meu pronome ele troca de lugar com o verbo to be. Então, fica dessa forma, ó. Are you?
Is she, por exemplo. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta, eu preciso lembrar de inverter isso daqui, tá? Então, ao invés de you are, fica are you, are they, is he, is she. Toda vez, teacher, toda vez, tá bom? Agora, para frases afirmativas de resposta e causa, não. Aí o verbo to be continua da mesma forma, ó. I'm, your, his, she's, where, they. Belezinha? Então tá. Agora que eu já expliquei isso aqui para vocês, vamos tentar responder a questão 1. Então, para isso, eu vou abrir aqui um bloco de notas para a gente conseguir responder, tá bom? Frase 1. Vicky's friend asks. Então, a amiga da Vicky pergunta: Vicky, por que você está triste? Esse porquê, tá vendo que é uma pergunta? Vai ser why ou because? Vamos lá, ó. Da frase 1 vai ser why. Porque eu tô falando de uma pergunta, certo? Então, Vicky, por que você está triste? Vicky, why are you sad? Olha o verbo to be invertido aqui também, ó. Não esqueçam. Frase 2. Vicky is sad porque, né? É o aniversário dela e ela não ganhou nenhum cartão. Então, esse porquê, ele vai ser why ou because? Gente, essa frase não é nenhuma pergunta e também não está falando de nenhuma pergunta. Está me mostrando a causa de um fato. O fato é, Vicky está triste. Por que ela está triste? O que fez ela ficar triste? Porque é o aniversário dela e ela não ganhou nenhum cartão. Então, se é uma causa, se é uma situação de causa e efeito, a gente usa because, certo? Então, frase 2, because. Frase 3, Vicky asks. Então, a Vicky pergunta por que she has to put on her hat and scarf. Então, ela pergunta por que ela tem que colocar o seu gorro e o seu cachecol. Isso lá na história, ela pergunta mesmo, não é? Então, se é uma pergunta, se está falando de uma pergunta, why ou because? Why? 4. Vicky is happy at the end of the match. Porque o time dela ganhou. Então, a Vicky está feliz no fim da partida porque o time dela ganhou. Novamente, não é uma pergunta, é uma situação de causa e efeito. Eu estou mostrando para você, eu estou falando para você por que ela está feliz. Não é porque o time dela ganhou. Então, esse porquê é o because, certo? Because. Galerinha, vocês viram que é bem fácil. Não tem por que ter medo do inglês, né? E é isso. Galera, entenderam então o uso do why e do because? Espero que sim. Para ilustrar para vocês como que essas coisas podem se aplicar na nossa vida normal mesmo, do dia a dia, eu trouxe aqui a minha irmã gêmea, a Lily, que vocês sabem que ela só fala inglês porque ela cresceu em Hogwarts, não é mesmo? Pois é, eu trouxe ela aqui então pra gente entender no dia a dia como que isso pode se aplicar. Eu vou fazer algumas perguntas para ela com why e reparem como ela só responde com because. Dá uma olhada. Hey Lily, why are you crying? Because I'm reading a sad story. Lily, why are you hot? Because I'm wearing a jacket, a scarf, and a hat. And why are you wearing these clothes? Because it's cold outside. Hey, Lily, why are you tired? Because I'm doing a lot of homework. And why don't you take a break? Because I have to finish it. Olha só, então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. O conteúdo em si ele é bem fácil, conforme vocês forem fazendo as atividades, fica mais fácil ainda. É isso, galerinha. Vejo vocês na próxima aula. Beijo. Tchau!